Antes do culto, eu comentava com o Fulto que hoje foi um dia interessante para... Sempre ocorre aos pregadores, né? Mas hoje foi interessante. Eu amanheci pensando agora à noite de trabalhar com vocês em Romanos capítulo 3, sobre expiação, com reflexo de Isaías 53, onde Jesus é pré-anunciado, né? O profetizado, que seria nosso substituto ali no Calvário. Aí, quando chegou o meio-dia, mais ou menos, ali, eu pensei em trabalhar com a nossa igreja em outro texto, que ele também é de uma beleza incomparável, que é Romanos capítulo 1. E aí fiquei muito convencido. Mas bem à tardezinha hoje, isso não significa que eu tive que me preparar e tudo isso hoje, obviamente, né? Por exemplo, Romanos 3, há mais ou menos uns 15 dias que eu tenho lido pela bondade do Senhor, né? E também meditado, feito alguma exegese, né? alguma análise mais profunda. E aí, quando cheguei à tarde, eu disse, gente, está chegando a nossa campanha, né? De levarmos o Evangelho de Marcos a Belo Horizonte. E vamos começar aqui, né? Para a nossa região aqui. E já chegaram ontem os 3.500 evangelhos para fazermos o nosso kit. Estamos aguardando, quem sabe nessa semana, possivelmente, a chegada das canetas para também fazer o nosso kit e a entrega dos envelopes que nós vamos colocar as coisas para entregar aqui no nosso bairro e também nos bairros adjacentes. Nosso alvo até outubro, novembro, a gente chegar a 3.500 famílias aqui nessa região. Muita gente, se Deus quiser, né? Quem sabe aproximadamente 10.000 a 15.000 pessoas. Então, vamos orar para que a gente possa chegar lá. Então, eu disse, nada melhor do que a gente ler Marcos, né? Ler o Evangelho de Marcos, a gente já começa esse mês nesta perspectiva e você vai se animar a entregar esse Evangelho junto com a gente, porque você, conhecendo a beleza deste texto, sem dúvida nenhuma, né? Você vai falar, não, todo mundo tem que ler este Evangelho, né? Então, por isso eu convido você a abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho segundo Marcos e nós vamos ler hoje do capítulo 1, né? Até o capítulo 1, dos versículos 1 até o versículo 15. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías, eis que envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Jordão. As vestes de João eram feitas de pelo de camelo, e ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. E pregava, dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, encurvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus abrirem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus.
tu és meu filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Não tem como a gente não gostar do Evangelho de Marcos. A partir do autor, né? O autor do Evangelho de Marcos é uma figura muito, assim, interessante. Ele é homem, foi homem, com certeza, e naturalmente, como humano, ele era semelhante a nós. O apóstolo Tiago fala que Elias era semelhante a nós. Também o Marcos também era semelhante. Semelhante nos aspectos normais. Por exemplo, uma das ideias de que ele seja o autor do Evangelho é aquela inserção que tem, onde o jovem segue Jesus envolvido numa toalha ou num manto, e a polícia que estava levando Cristo para julgamento correu atrás dele para pegá-lo, porque ele pensou que fosse um seguidor, alguém assim, e agarrando o manto, ele acabou saindo, correndo nu, né? Então ele conta essa história. Ele não fala que é ele, é claro, né? Como é que ele vai contar uma história, né? Ele ia ficar com vergonha de contar que era ele, né? Mas a maioria das pessoas atribui a autoria desse evangelho a ele, e também é dito nas Escrituras que ele era filho de uma senhora muito rica. E, por ser jovem, naturalmente, ele estaria dormindo, acordou, viu aquele barulho, foi atrás para ver. Ele certamente tinha bastante conhecimento com Jesus, porque Jesus sempre estava na casa de Maria, né? Essa mulher maravilhosa que era muito rica em Jerusalém. Onde você lembra, o apóstolo Pedro, até depois de sair da prisão, foi para lá, né, tocou na campainha, veio Herode, e era empregada, e falou que Pedro estava na porta, né? E aí o que aconteceu? Lendo aí, o que aconteceu não, mas Pedro não, o Espírito, mas vocês estão orando para Pedro ficar livre da prisão? Pois ele ficou, o anjo de Deus tirou Pedro lá da prisão. E assim, na verdade, Marcos era filho dessa mulher. Por ser filho dessa mulher, sendo jovem também de posse, né? Naturalmente a mãe rica, ele tinha lá as suas maneiras ou idiosincrasias de juventude, né? Pessoa lá, quem sabe, como todo jovem, muitas vezes, sem muito compromisso. Paulo fala para Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, né? Porque não é mesmo, é verdade, a gente não tem que mudar ou pôr, né? Tampar o sol com peneira. A vida jovem é uma vida um pouco mais relax, né? É um pouco mais solta, um pouco mais assim, ao ponto de ser desprezado continuamente. Não tem experiência, né? Vai arranjar emprego, aquele problema. Então, né? Eu me lembro quando fui ordenado pastor, né? Bem jovem, e eu cheguei lá com meus presbíteros mais novo, tinha 55 anos, né? Mais novo, ele tinha um flotone. E né, o outro tinha com 60, outro 70. E lá fui eu, aquele mocinho lá, para poder presidir o conselho. Até achava engraçado que o secretário lia: o senhor presidente do conselho Cleómenes. Meu Deus do céu, eu sou isso, eu não sabia. Aí André ficava até com vergonha, sabe? Meu Deus, eu sou pastor, né? Mas o jovem é fácil mesmo. Para você ver, as igrejas que são mais centradas no estudo, nas escrituras, na palavra, né? Uma liturgia mais assim, vamos dizer, bíblica ou mais fechada nas escrituras, nos hinos. Não é uma igreja assim que compete com facilidade com aquelas onde a coisa é mais solta, né? O pastor usa uma linguagem mais assim jovial, coisa que tal, e os cânticos são mais assim movimentados, né? É fácil mesmo. Então a gente sabe que não é brincadeira. E João Marcos naturalmente passava por essa fase, e alguns episódios que naturalmente deixam a gente assim meio pensativo, né? Se você tivesse com o apóstolo Paulo,
com a sua primeira viagem missionária ali, quando vai Barnabé com ele, e João Marcos, que é sobrinho, primo de Barnabé. Você vai, esse moço não é crente, não. Ele só está assim, fala muito eufórico, né? Ele ficou eufórico. Vamos fazer missão. E é jovem, né? Eu vou fazer missão. Aí, quando chega no meio da estrada, você lembra? Ele voltou, falei, que nada, não vou de jeito nenhum. Porque pensa-se em uma das teses, Mateus querido, pensa-se que João Marcos sabia que Paulo sofria das vistas, né? Paulo tinha problema desde que ele converteu naquela luz que caiu do céu, e ele ficou um pouco meio enceguecido, ele não enxergava bem, a ponto que ele escreve, às vezes ele assinava as epístolas e fala com letras grandes, está escrito Paulo, porque ele para escrever, ele não sabe escrever letra pequena, por causa da questão dos olhos, né? E tinha sempre amanuense para escrever as suas cartas. E João Marcos naturalmente pensou o seguinte, eu não vou nada, esse moço cego, com problema, vai justamente para aquelas regiões altas, de frio, de perseguições violentas lá em cima. Lá em cima tem títeres, tem pessoas poderosas que perseguem, eu não vou mesmo, ó, foi embora. E Paulo foi muito chateado. Quando foi a segunda viagem missionária, vocês lembram? Paulo falou assim, Barnabé falou assim, vamos levar João Marcos? Paulo pisou na tomada. Não. Esse rapaz de jeito nenhum, não tem compromisso. Abandonou a gente da primeira viagem missionária. Como é que eu vou? Vou dar chance a ele, não. Aí Barnabé falou, Paulo, dá sim, você não vai perdoar. Aí, não sei o quê. E aí diz a Bíblia que teve uma desavença grande por causa de João Marcos. Que coisa, né? Um crente cria problema para dois servos de Deus de magnitude, né? Como Barnabé e Paulo. Mas criou problema. E Paulo ficou decepcionado com ele. E aí o que aconteceu, vocês lembram? Rachou a equipe missionária. Paulo foi com Silas e Barnabé, então com João Marcos, para outros cantos, para a evangelização. Mas separou a equipe missionária por causa de João Marcos. Ruim, né? Contar coisas sobre a gente dessa forma, já reparou? Aí eu fui motivo, né, de uma separação. Pela manhã eu falei sobre a bênção, né, da alegria de ver os irmãos unidos, de fazer as pazes com os irmãos, né? João Marcos falhou aí. Mas depois, né, Paulo está lá em Roma, certamente Pedro é morto em Roma, é martirizado, e aí Paulo fala, traga João Marcos para mim. E quando Pedro escreve a sua epístola, ele fala, João Marcos é como se fosse um filho para ele, quase meu filho. Então Pedro João Marcos era muito associado a Pedro, muito associado a Barnabé. E daí a gente tem a bênção de Paulo falar, traze João Marcos. Que maravilha! Né? Tantos anos depois, a gente vê a recuperação de Marcos. Não é bom isso? Não é, Dálio, precioso isso? Às vezes você decepciona com uma pessoa e acha que agora nunca mais. Não, calma. O mundo dá muitas voltas. Né? O tempo cura, às vezes, né? Deus tem poder e misericórdia. Exatamente. Exatamente, irmãos. Deus abençoou que João Marcos se arrependido, Paulo se arrependeu, pediram perdão, com certeza, ou se abraçaram, porque nem sempre precisa pedir perdão, né? Começa a fazer bem, andar junto e esquece. Né? Aquelas formas, perdoa, me perdoa. Ok, se necessário for, assim seja, mas nem sempre. Mas fazer bem para a pessoa, dar com ela, né? Fazer, entende? Relevar as suas idiosincrasias, seus erros. Não é isso? Eu gosto de João Marcos também por isso, sabe? Porque ele me ensina que crente não é impecável. Davi, lembra? Cometeu um pecado deveras terrível, mas Deus teve tremenda misericórdia e recuperou Davi. Abraão, lembra de Abraão? Vocês lembram? Abraão foi para o Egito. Deus falou assim, vem para Canaã. Ele foi para Canaã, chegou lá, tinha fome. Em vez de ficar lá, ele foi para o Egito. E que dificuldades, que problemas Abraão arranjou lá no Egito, você lembra? O faraó mandou buscar a mulher dele, a confusão. Você lembra disso, né? Aí depois ele voltou também para Canaã, graças a Deus, né?
Você lembra de Pedro, o discipulador de Marcos, o pai espiritual de Marcos? Por ti, ó Jesus, eu darei minha vida. Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Ou antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Aí Pedro está lá, né? Aquentando-se numa fogueira ali, frio, Jesus sendo julgado. Chega uma moça e fala: esse rapaz aí é amigo do cara que está lá. Eu? Que isso, mulher? Longe de mim. A Bíblia fala, Andréia, a Bíblia fala que Pedro praguejava. Você pensou? Crente praguejando. Você já... Não precisa de muito, não. Abre o Facebook. Abre o Facebook aí. E, de repente, você, Carla, vai ver crente que você considera joia, falando cada coisa. Meu Deus. Há pouco tempo abriu o Facebook de uma irmã que foi minha ovelha. Ela estava falando cada palavra esquisita. Não vou falar palavrão, né? Mas era palavrão. Até eu escrevi assim, meio medroso, assim, é a fulana de tal. Aí falei o nome completo dela. Aí ela tomou um susto e disse: André, sou eu mesmo, me desculpa. Mas tudo bem, tudo bem. A gente vem crente praguejando, né, meu povo? Dá vontade de falar assim: meu irmão, né? Tenha dó. Você deve ser crente. Mas Pedro praguejou. Arrependeu. Né, Reverendo Marcelino? Conforta você ou não? Me conforta muito, que às vezes eu falo: Jesus, tem misericórdia de mim. E Marcos é um testemunho maravilhoso de alguém que tropeça, né? Que tem essas coisas todas, e desanima, ou sei lá, e briga, e cria problema dos irmãos lá. Entretanto, né, Rosana? Ele vem e volta e se torna um evangelista. Escreve um dos mais maravilhosos evangelhos maravilhosos. E nesse evangelho é muito lindo que ele começa de uma maneira muito simples, né? Nesse evangelho não tem assim as narrativas do nascimento de Jesus, né? Ele não tem. Mateus tem. Como Jesus nasceu, visita dos magos, aquela coisa toda, os anjos cantando no céu, tudo aquilo. Aí você vai para Lucas, aí Lucas é muito mais exuberante, né? Lucas mostra Maria, as dificuldades de Maria, a visita do anjo, a Isabel, o cântico de Simeão, o cântico de Maria, né? Lucas é maravilhoso, mostrando a infância de Jesus. Marcos já entra de uma vez por todas. Já entra apresentando Jesus e ponto. Jesus não tem genealogia em Marcos. Mateus fala, vem lá de Abraão. Lucas fala, vem lá de Adão. Mas Marcos não fala o pedigree de Jesus. Sim, por quê? Porque alguém disse que escravo, servo, não tem pedigree. Se pergunta a algum escravo, alguma pessoa desprezível, alguma pessoa que não tem, assim, entende? Que você pergunta se ela é filha de alguém. Não. Para Marcos, vem agora Jesus, que é o servo, que é aquele que vai servir. E servir de uma maneira, vamos dizer para a gente aqui, né, meio ocidentais, quase cansativa. É um evangelho muito brasileiro, é um evangelho muito americano, é um evangelho muito inglês. Inglês, vamos dizer que sim. Né? É um evangelho de muita ação. É um evangelho que ressalta a atividade. É tanto que o termo mais usado no evangelho é o conectivo e. E saindo, e levantando, e indo, e descendo, e sentando, e dando as mãos, Quer dizer, sempre Jesus tem atividade. Ele não para. Jesus não para. Porque servo não pode parar. Escravo não pode parar. Escravo está no comando do dono. Jesus é assim, apresentado por Marcos como alguém de uma interação, de uma atividade incansável. E por isso, eu acredito que seja muito bom que Belo Horizonte leia Jesus na perspectiva marcana, porque realmente vai ser muito abençoador.
Então, ele começa dizendo o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E embora ele não tenha, assim, uma genealogia, algum aspecto histórico da infância de Jesus, Marcos começa e diz o seu Evangelho uma palavra profundamente espiritual, profundamente ligada a tudo aquilo que é de grande glória, de aspecto espiritual profundo. Ele começa princípio do Evangelho. Princípio é uma palavra primeira da Bíblia. No princípio criou Deus o céu e a terra. E então agora, com certeza, o Filho de Deus, que na verdade era o Verbo divino, que criou todas as coisas e que todas as coisas veio por meio dele. Agora Marcos vai dizer que ele vai fazer um Evangelho cujo princípio é o princípio do Evangelho, das boas novas de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Boas novas, Evangelho, princípio das boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. E aqui é bom lembrar, né? Eu acho que vocês se lembram, né? Que Evangelho, né? Evangelho é uma palavra que foi herdada, naturalmente foi herdada vamos dizer, daquela conjuntura grega em que, ou daquela conjuntura geral em que os reis mandavam os jornalistas da época, né, os mensageiros, para irem com o exército para uma guerra distante. E aí, aquela pessoa que era o mensageiro, o jornalista, né, ou a pessoa que estava lá de comunicação, ele que vinha correndo para anunciar ao rei o que aconteceu com o exército. Se o exército venceu ou se o exército foi derrotado. Então, essa pessoa que vinha, ela vinha correndo para poder anunciar ao rei o que tinha acontecido. Há uma história na Bíblia de um dos reis que pede a um jovem que observa de longe, um mensageiro diz, como vem o mensageiro? De modo vem. Aí o mensageiro olha, parece que ele vem como corrida de quem foi vencido. Não. De quem venceu. Aí vai interpretando. E o cara tá correndo. Não, parece que vai anunciar coisa boa, rei. O rei fica numa aflição enorme, porque ele não sabe se o exército dele ganhou ou perdeu. E aquele mensageiro, aquele evangelista, aquele que vai trazer as novas, boas ou ruins. E agora é boas novas porque fala ao rei. Ó rei, o senhor venceu a batalha pelo seu exército. E o rei então pega um saco de ouro, né, uma fortuna, um prêmio, uma coisa riquíssima, e fala com os servos o Evangelion para ele, para o mensageiro. Então, o Evangelho era o nome de um saco de ouro, de um valor enorme que pagava aquele mensageiro que veio trazer a melhor, a mais importante notícia. Aí, esse termo passou a denominar o Evangelho para a gente. As boas novas, Arthur. Esse Evangelho que é de um valor imensurável. Daí, ninguém merece escutar o Evangelho. O Evangelho é uma graça. Ah, mas o índio, pastor, o índio ele tem que ouvir o Evangelho. Deus não pode mandar o índio para o inferno se não escutar o Evangelho, pastor. A pessoa que está lá longe, nunca ouviu falar de Jesus, essa pessoa pode ir para o inferno? Não teve oportunidade. O problema não é esse. O problema não é que essa pessoa teve ou não oportunidade. Daí nós temos que mandar missionário para lá, claro. Mas o problema não é esse, não. O problema é que não tem ninguém nesse planeta, não tem ninguém na Terra, mas ninguém que possa dizer, Deus, Senhor, escuta lá, tá vendo esses ouvidos aqui? Por favor, anuncie para mim, porque eu mereço escutar a verdade do Senhor. Eu estou aqui precisando de ouvir, então, por favor. Alguém pode fazer isso, gente? Ninguém. Todos pecaram e não merecem de Deus nem uma gota de água, muito menos escutar o Evangelho. Eu sou pobre ilustração, mas quando eu estava no Rio de Janeiro, no século passado, é claro, Frank Sinatra veio cantar lá no Rio. A minha esposa sempre gostou muito da voz de Frank Sinatra. Ela disse, Cleo, vamos comprar um ingresso no sábado para a gente ouvir o Frank Sinatra? Eu disse, interessante, vamos comprar. Telefonei lá para a sede, Arthur. Alisson, quanto custava o ingresso? Era 2 salários meus de pastor. Cada ingresso. Eu disse, meu bem, vão ter que passar 4 meses sem comer, beber, sem nada, para comprar 2 ingressos para escutar Frank Sinatra. O meio que tem eu vi aqui na televisão mesmo. Aí depois eu pensei, você imaginou? Para escutar a voz de um homem, a voz de um
cantor, eu pagar, né? Naquela época eu seria o quê? 20 mil reais aí? Entende? Eu vou pagar 20 mil para escutar um homem cantando. Ok, se eu tivesse recurso, tudo bem, vamos dizer. Mas agora eu pergunto a você, eu não tinha dinheiro para pagar a voz de um cantor que tinha uma voz tão bela e bonita. Agora eu pergunto a vocês, quanto vale a voz de Deus, a glória de Deus anunciada, as boas novas do Evangelho, que você pode ser salvo, que você pode ir para o céu, que Jesus morreu no seu lugar, que a graça de Deus está batendo em seu coração. Quanto custa isso? Alguém merece? Concorda comigo? Alguém merece? Dizendo, não, eu tenho dignidade, eu tenho que escutar. Não. Se você está escutando, Dálio, se você está ouvindo, meu irmão, essa mensagem, meu irmão, isso é uma glória, irmão, que você ou abraça isso, ou vai ser eternamente arrependido no inferno de ter não aceitado, ou abraçado, ou recebido esta bênção de Deus e se tornado um servo do Altíssimo. Entendeu bem, meus irmãos? Não é, Reverendo Fulton? A gente não merece escutar o Evangelho. Se você está aqui, glorifica a Deus. Tem muitos que deveriam estar no estão. E Deus teve misericórdia de você ser escolhido para escutar isso. Princípio do Evangelho. Evangelho de Jesus Cristo. Agora é interessante, ele fala agora de Jesus Cristo. Ou seja, para Marcos, Jesus Cristo é o nome do Redentor dos filhos dos filhos dos homens, o Redentor celestial, o Deus encarnado, o Verbo que veio do céu. E nesse sentido, a gente pode saber que para Marcos, ele apresenta o Filho de Deus em todas as suas características preciosíssimas de homem. E aqui a gente percebe que Jesus é um servo de verdade. Ele está a todo instante, ele está a cada minuto, ele está fazendo a obra de Deus ininterruptamente, sem parar. A gente percebe que Marcos está aqui com a sua caneta, certamente sob inspiração de Pedro, o apóstolo, que era que estava ditando para ele. Alguém diz até que esse evangelho podia muito bem ser chamado o evangelho de Pedro, porque a gente sabe que Marcos dependeu muito de Pedro para escrever este evangelho. Então, nesse sentido, a gente percebe que Marcos traz algumas características mostrando Jesus Cristo como um homem que age e que trabalha e que opera e que vive pela graça divina e na misericórdia de Deus. A gente vê, por exemplo, que Marcos não deixa de mostrar que Jesus era alguém que frequentemente, né, estava cansado, era muito humano. Ele comia, ele, por exemplo, bebia, ele, por exemplo, tinha fome, ele toca nas pessoas. Inclusive tocou num leproso, uma coisa que a lei proibia, mas ele passa pela lei, pela bondade do seu amor, ele se põe ali, toca aquela pessoa. Isso mostra o amor de Deus infinito, porque o leproso nunca podia nem ficar na cidade, mas agora o Filho de Deus, o eterno Deus, vem agora na humanidade, tem piedade, tem coração vencido e toca naquela pessoa. Ele toca aquelas pessoas, ele se angustia. Em Marcos, Jesus fica angustiado. Você fica angustiado? Pois Jesus ficou angustiado. Ele adormece por causa da fadiga. Quando ele está dentro do barco, ele dorme. E eles acordam, Jesus, tem misericórdia. Olha, não tinha poquentes que nós estamos quase afogando. Quase que o barco está virando, acorda, Jesus. Marcos é maravilhoso nesses aspectos. Ele mostra, então, esse Redentor, o Filho de Deus, o Senhor Jesus, nessas características preciosas de pessoa humana. Ele agora busca os seus discípulos, e os seus discípulos o seguem. Os seus discípulos estão com ele, mas também ele é apresentado como um Deus poderoso. Também, sim, Jesus aqui no Evangelho de Marcos, ele tem essa característica. A gente percebe, assim, a divindade do Filho de Deus, quando, por exemplo, os próprios demônios, Marcos gosta de mostrar isso, diz, tu és o Filho de Deus.
Em Marcos, os demônios reconhecem a divindade de Jesus. A gente vê que ele é soberano no reino da doença. Ele cura todos, no primeiro capítulo, ele curava todas as pessoas de todo tipo de enfermidade. Ele então mostra também na grande verdade espiritual de que ele expulsa os demônios e sobre os demônios ele tem poder. Ele mostra que, Marcos mostra que Jesus aplaca o mar na sua fúria e dá ordem ao mar para se acalmar. Ele também seca uma figueira infrutífera de um dia para o outro. A figueira está ali, no mesmo lugar, cheia de folhas verdes. Cristo amaldiçoa e ela se queima inteiramente. Então ele mostra, na verdade, e ele prevê o que vai acontecer no fim dos tempos. Ele prevê o que vai acontecer com os seus discípulos. Ele mostra também como Jesus conhecia o coração do homem. Marcos mostra que em certas visitas, Jesus sabia o que as pessoas estavam pensando. Ele mostra um Deus que perdoa os pecados dos homens, um Deus que manifesta a sua glória em vencer a morte e ressuscitar e sofrer tremendamente, que é chamado Evangelho da Paixão, como Jesus sofreu em nosso lugar, à luz do profeta Isaías. Ele é digno de fé. Para Marcos, você crê em Jesus é sine qua non para a sua redenção. Jesus Cristo é o Filho de Deus. E é introduzido como o Senhor, que é o Redentor da vida, aquele que prepara aquele que foi preparado o caminho dele, o mensageiro que está cumprindo as profecias, diz que chega o Rei dos Reis, o Rei do céu, o seu sangue é derramado em favor de muitos, como diz Marcos, e ele batiza com o Espírito Santo. Tudo isso está nesse evangelho maravilhoso, o Evangelho de Marcos. Então você vê aí que Jesus é anunciado como Jesus Cristo, o Filho de Deus. E como Filho de Deus, olha só, a primeira coisa que é dita aí que isso é atestado e garantido, autenticado pelas Escrituras. Oh, meus irmãos, que coisa bonita é a Bíblia. Como a Bíblia é coerente. Eu fico triste de uma coisa. Esses dias eu fiquei triste, sabe, Marcelino, reverendo Marcelino e presbítero Fátima? Fiquei triste esses dias porque eu sempre me animo muito. Eu gosto, pela bondade de Deus, eu tenho certeza, por muita misericórdia do Senhor. Eu gosto da Escritura, eu amo a Escritura, eu acho que a Escritura é tudo que eu preciso, eu não preciso de mais nada, nenhum profetinha, nenhum irmão que sonha. Irmão, sonhei com você, né? Aqui em Belo Horizonte tem uma igreja que eu não sei se foi falta de sorte da minha parte ou dessa igreja, eu não sei, mas alguma coisa foi, ou eu tive falta de sorte, ou as pessoas que eu contatei não eram, sei lá, mas tem uma igreja que toda vez que eu encontrava um membro daquela igreja, ele vinha me contando que sonhou, não sei o quê, e que sonhou, e que Deus falou com sonho por ele. Eu ficava com a pena. Ai, meu Deus, que pena que eu fico. A pessoa que escuta Deus nos sonhos, né? Havendo Deus outrora falado, diz o profeta aos Hebreus, havendo Deus outrora falado de muitas maneiras, pelos sonhos, sim, de muitos modos e muitas vezes, atualmente nos fala por um só, que é seu Filho, a quem constitui herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Mas quanta Bíblia desprezada nessas igrejas, até pelos pastores, que contam os seus sonhos, as suas visões. E não pense que isso é de hoje não, Rafael. Sei que vai ser pastor, se Deus quiser, breve. Não é de hoje não, é da época do profeta Jeremias. Tinha profeta que vai contando, eu sonhei que Deus, não sei o que, eu sonhei. E o profeta Jeremias fala, não conte os seus sonhos, como se Deus estivesse falando, não, homem. Os seus sonhos é como palha. A palavra de Deus é trigo. O povo precisa de trigo e não de palha. O profeta Jeremias tinha ojeriza desses profetas, que dizia, eu sonhei. Mas, graças a Deus, Marcos, assim que apresenta o nome de Jesus, ele já diz, conforme diz as Escrituras,
conforme está escrito na profecia de Isaías. E naturalmente, né, Fouto? Ele cita aqui um versículo que está em Malaquias, né? Porque Malaquias, eis quem viu o meu mensageiro diante de você, e ele atribui a Isaías. Uma explicação que nós podemos ter é que, na verdade, o fato de Malaquias fazer isso é incluído entre profetas. E aí, os judeus tinham como profetas toda a escritura que não era o Torá, que não era a lei e não eram os cânticos. Daí, qualquer citação dos profetas atribuía-se um ou ao outro sem maior dificuldade, porque, afinal de contas, todos os profetas estavam num bloco só. Então, como disse o profeta Isaías, eis quem viu o meu mensageiro diante da tua face, o qual preparará o teu caminho, e a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então, você vê que a Jesus Cristo tem a primeira afirmação, a primeira... Como eu vou falar? A primeira autentificação, né? A autenticidade, que ele é filho de Deus segundo as Escrituras. Mas não é só segundo as Escrituras. Porque ele continua dizendo, diz assim, João Batista vem, né? E saía de toda a província da Judéia, de Jerusalém, confessando seus pecados. Alguns autores aqui, Ronério, alguns autores aqui, Rosana, pensam que era cerca de 1 milhão de pessoas. Em períodos de festa lá em Jerusalém, reunia-se 1 milhão de pessoas às vezes. Judeus de todos os lugares iam para lá. Era muita gente. E muita gente foi para o deserto para ser batizado. A gente crê que Jesus foi batizado por aspersão, com água na cabeça. Que isso? Foi batizado no Jordão? Que doideira é essa, né? Não. A gente quase tem certeza disso, ou eu tenho certeza, não tenho dúvida, que Jesus foi batizado por aspersão. Mas não foi no Rio Jordão? Qual o problema? Ele estava no Rio Jordão, mas jogava água sobre a cabeça dele. Aí você pergunta, mas como é que você tem essa certeza? Hein, Lena? Como é que eu tenho essa certeza, Lena? Muito simples, Lena. O profeta Malaquias, que é na João Batista, que profetiza João Batista, virá o mensageiro. Profeta Malaquias, capítulo 3. Virá o mensageiro, e ele purificará os filhos de Levi, os sacerdotes. Olha, Jesus não era sacerdote, ele era da tribo de Judá. Entretanto, ele seria sumo sacerdote da nossa alma. Ele assumiu o lugar de sacerdote. Agora, disse Hebreus, né, Fuad, que ele era sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele pulou por cima da linhagem davídica para ser conforme a ordem de Melquisedeque, sacerdote. E aí, os filhos de Levi iam ser purificados por João Batista. Então aparece um Batista no deserto pregando o batismo e todo mundo vinha para ser purificado. E aí, o que acontece? Jesus vem. E quando Jesus chega, escutem só, vejam só isso aqui. Quando Jesus aparece, fala, João, me batiza. Aí João Batista, não, eu que devo ser batizado por ti, você vem a mim. Aí Jesus fala para João Batista, João, presta atenção. Olha só, você veio fazer o quê? Veio cumprir a lei, não foi? Então, João, obedece à justiça, obedece à lei. Faze como a lei manda. Você foi mandado aqui para purificar os filhos de Levi, João. Então, João, purifica os filhos de Levi, segundo a lei. Então, Dálio, quando a gente abre, Gabriel, quando a gente abre o Velho Testamento, no livro de Números, capítulo 8, 6-8, Deus manda Moisés purificar os filhos de Levi. E você sabe como é que eles eram purificados? Diz assim, desta maneira purificarás os filhos de Levi. Esparge, jogue água sobre a sua cabeça. Interessante, né? Como é que os filhos de Levi eram purificados? Jogue água sobre a cabeça deles. Está lá no livro de Números. Se João veio cumprir a lei, hein, Dálio? Se João veio cumprir a lei, e se a lei manda que o João purificasse os filhos de Levi, e se para purificar os filhos de Levi, lá na lei fala que era água na cabeça, eu não tenho dúvida que João batizava jogando água na cabeça. Pronto, simples assim. Mas esse negócio de batismo não tem nada a ver, sabia? Tem gente que valoriza demais o batismo. Ele é muito importante. Cara, muito, 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 muito.
Muito. Mas o mais importante é a salvação da sua alma. É a sua vida interior. Assim como os judeus valorizavam tanto a circuncisão, né? É circuncidado e tal. Paulo despreza. Olha, circuncisão não tem nada a ver. O que vale é ser nova criatura. Eu digo a mesma coisa. Batismo? Tá bom. Foi batizado na Batista? Glória a Deus. Na Assembleia de Deus? Glória a Deus. Foi batizado na Presbiteriana? Glória a Deus. Foi batizado? Amém. Agora, não importa o seu batismo, importa ser nova criatura, transformada e redimida. Isso sim, aí sim. Por isso que a igreja presbiteriana não tem esse negócio. Recebe batista, metodista, pentecostal, todo mundo. Você foi batizado, irmão? Desde que não seja uma igreja herética, né? Não seja uma igreja... Foi batizado? Foi. Então, tá bom. Não vai batizar você de novo. A nossa igreja não tem por costume rebatizar ninguém, exceto se foi batizado em igreja que não é cristã. Tudo bem. João Batista batiza Jesus e, segundo as Escrituras, Cristo é e tem autoridade. É o Filho de Deus. Em seguida, diz aqui que João também dá o testemunho sobre Jesus. Então, o testemunho agora vem das Escrituras e o testemunho vem de João. João fala, esse homem que está aqui, eu sou indigno de desatar a sandália dos pés dele. Ele é uma pessoa de tão magnitude, de uma honra tão soberana. Ele é tão infinito que eu não sou digno nem de, encurvando-me, desatar as sandálias dos seus pés. Então, João Batista reconhece Jesus como divino. Só um Deus que eu não sou digno quase nem de ajoelhar nos pés dele. Só um Deus. E a Deus a gente sempre se ajoelha. Mas João Batista fala, eu não sou digno nem de encurvar, nem de ajoelhar aos pés dele, porque ele é o divino redentor dos filhos dos homens. E ele vos batizará com o Espírito Santo. Lembra que em Pentecostes Jesus falou, permanecei na cidade até que do alto sejais batizados. E ele falou assim, eu não posso ir, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. E eu mandarei o Consolador que vai batizar vocês. E naquele dia toda a igreja foi batizada. Lembra disso? Que maravilha. Então a gente percebe que Marcos, Jesus é Deus e tem autoridade como Filho de Deus. Aí Jesus é batizado, né? E em seguida vem o quê? A tentação. Às vezes eu fico meio triste comigo, porque quando eu batizo meus irmãos, eu esqueço de avisar eles uma coisa muito importante. Depois que você é batizado, você tem que se preparar, porque geralmente vem muita provação. Olha, irmãos, sua vida vai muito legal, vai muito bem, tranquilo, tá? Batizou, se prepare. Jesus vai para o deserto. O Espírito com pele manda Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. E ali o Filho de Deus sente fome e Satanás aparece para Jesus. E diz, tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E aí Jesus, mais uma vez, mostra o seu imenso poder, a sua divindade gloriosa e a sua humanidade obediente. Ele é o segundo Adão. E agora ele é tentado não no paraíso, onde tinha tantas frutas, onde não havia fome nenhuma, mas no deserto, onde há fome muito grande. Agora Jesus está ali. Adão era cercado de todas as benesses. Jesus não tinha nada. Então você vê que Jesus vence Satanás. E vence Satanás com a palavra de Deus, não é? Foi assim, não foi dado. Você lembra? Satanás apareceu para Jesus, não é? Estava o demônio, não era nem demoniado, era o demônio mesmo. Não era? Quando os pastores enfrentam um endemoniado, que não é um demônio, nem o demônio às vezes, né? Os pastores fazem aquelas pantominas todas. Em nome de Jesus, eu ordeno, saia! E não sei o quê, não é assim que eles fazem? Quando o diabo apareceu para Jesus, hein, Arthur? Jesus se postou, fez assim, levantou o braço, saia da minha frente, leva tudo que é seu. Tem um pregador que gosta de falar, né? Pega tudo que é seu e vai embora. Não tem nada, o diabo não tem nada não. Tudo é de Deus, a Bíblia fala. Pega tudo que é seu e vai embora. Seu é doença. Doença do diabo? Que nada, nem doença do diabo, vocês sabiam? Não, é mesmo não, estou falando a verdade. Eu estou falando a verdade, nem a doença do diabo, é dele. Você acha que é dele? Ai, pastor, até hoje eu aprendi que a doença é do diabo. Pois você aprendeu errado. Reverendo Folto, fala se eu estiver errado, meu irmão amado, que você é quase um professor para mim, foi até meu diretor lá em São Paulo. Quando Moisés falou com Deus que não sabia falar, Deus falou assim, quem é que fez o surdo? Lembra? E quem é que fez o mudo?
Depois ele foi com o profeta Isaías assim: eu firo, machuco e eu curo. Aquela enfermidade que Jó teve, a gente sabe que Satanás foi usado para poder ferir Jó, a gente sabe. Mas o próprio Jó não atribui a Satanás. Ele fala: por que me fere, Senhor? E Deus não contesta Jó. Porque no fundo, é Deus quem manda e governa a doença. E a doença nem sempre é coisa ruim. Nem sempre. A doença pode ser grande bênção para as nossas vidas. Conheci um pastor que falou: eu tenho o dom de curar todas as pessoas, reverendo. Eu ponho a mão e a enfermidade sai na hora. Eu falo que o Mateus não encontre com você, que é médico, coitado. Vai perder, não vai ter som para sustentar a família lá, Luísa. Porque o cara chega na frente do hospital, né? Tem esse dom. Chega: o doutor Mateus está aí? Vem cá, vai, doutor Mateus, vem cá. Põe a mão sobre você. Aí vem embora para casa. Se esse cara fica na frente do hospital, minha filha, eles matam ele. Porque o hospital vai falir. O cara tem dom, ele põe a mão, a doença vai embora. Irmãos preciosíssimos, a gente precisa voltar para o Evangelho. Evangelho mostra servos de Deus que foram enfermos. E aqui nós temos Jesus, portanto, que enfrenta Satanás, que destrói a sua obra, que vence Satanás com a palavra de Deus. Nada de revocar não sei o quê, não. Ele só fala assim: está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito, diabo, nem só de pão viverá o homem. Está escrito, aos teus anjos dará, mas está escrito também que não tentarás o Senhor. Pronto. Está escrito: somente a Deus adorarás, e só a Deus diante dele se ajoelharás. Jesus venceu Satanás fazendo o quê? Lendo a Bíblia, citando a Bíblia. Não fez nada aquele total, junta tudo, nada disso. Apenas Jesus citou a palavra. A palavra diz: é poder, é a espada para vencer o inimigo. E Jesus fez isso aqui. Não é? Que coisa maravilhosa. Então Jesus foi para o deserto. E então, logo Jesus soube que João Batista foi preso. João Batista foi para a prisão. Aí Jesus foi começar o ministério dele, pregando. E a primeira coisa que ele pregou foi arrependimento. Arrependei-vos. Hoje é difícil, né? Tem um pastor lá nos Estados Unidos, eu citei para vocês, né? Falei do ano passado, Robert Schuller. Ele construiu a famosíssima Catedral de Cristal na América, um dos mais lindos templos do mundo, feito de cristal. Uma coisa impressionante. No seu livro, Transformação, ele falou assim: na minha igreja, os pastores são proibidos de pregar arrependimento e de falar de pecado, porque isso, isso deprime as pessoas. Não pregue sobre pecado. A pessoa vem na igreja para poder receber uma mensagem, para poder sentir bem. Aí você chega lá: irmão, sai desse caminho, abandona essa coisa. Mas Jesus não ia ser pastor dessa igreja nunca. Ele começou o ministério dele pregando o quê? O arrependimento. Meus irmãos, como é importante arrepender-se, né? Sem arrependimento não há conversão. Precisamos de nos arrepender. E é isso que Deus manda que façamos. Primeiro, antes de nos converter, ou antes de crermos em Jesus, arrepender. Porque, afinal de contas, a conversão é uma moeda de duas faces: arrependimento e fé. Se tem arrependimento, mas não tem fé, é remorso. Se tem fé, mas não tem arrependimento, é uma convicção tola. Arrependimento e fé une-se para que você saiba: eu sou salvo, porque Jesus me mostrou que pecador que eu sou. E como é maravilhosa a sua graça. Eu arrependi e criei no meu Redentor. Amém, né? Vamos orar? Muito obrigado, Jesus amado, por este evangelho tão maravilhoso, escrito por aquele jovem que tresmalhou também, teve tantos problemas e chegou até a escandalizar o apóstolo Paulo, mas depois se arrependeu, depois voltou e foi tão útil, escreveu esse livro maravilhosíssimo, glória ao nome do Senhor, pelo Evangelho de Marcos, que apresenta o Filho de Deus de uma maneira tão linda, tão maravilhosa. Senhor, nosso desejo é que Belo Horizonte toda, se possível fosse, Pai, que toda essa cidade pudesse receber este Evangelho, lê-lo
Cristo e assim conhecer a Jesus, esse Filho de Deus poderoso que sofreu tanto ao ponto de Marcos escrever quase 6 capítulos sobre o seu sofrimento tão terrível, seu julgamento e a sua morte em nosso lugar. Pai, abençoa todo mundo que vai receber esse evangelho e abençoa a tua igreja metropolitana que está empenhada no desejo de entregar a cada pessoa dessa cidade e para começar das nossas regiões aqui em cima. Prepara, Deus, prepara as pessoas que vão receber o kit para que sejam motivadas pelo Espírito Santo a ler esse evangelho. E também abençoa a tua igreja, para que o teu povo leia, antes que leiam os pecadores, que o teu povo aqui da tua igreja leia esse evangelho. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.